Um conservador contra 20 esquerdistas. Eu tô fazendo react, tô reagindo ao vídeo do Lucas Pavanato com 20 esquerdistas com alguns temas bem sensíveis. Já teve a primeira parte, eu te convido a assistir, onde ele falou sobre mulheres trans não utilizarem banheiro feminino, eu comentei, tem muita coisa a ser falada ali. Já o segundo vídeo que eu fiz, porque o vídeo é um vídeo muito extenso, teve o tema sobre aborto, também comentei e peço para você assistir. E agora tem um outro tema dentro desse debate. Esse debate ali não tem muito argumentos por conta dos esquerdistas, né, do lado deles, é o que eu tô vendo, tá? Você vai assistir agora e vai me dizer se é verdade ou não. E aí tem o Lucas Pavanato que está fazendo, na verdade, esse debate, colocando alguns argumentos, trazendo alguns estudos, inclusive dados. E, assim, os argumentos aqui, pelo que eu vi até agora, de fato, é muito embasamento assim, porque o corpo é meu, porque eu quero, porque tem direito, e falando sempre sobre pobreza. E o tema dessa parte agora do debate é cotas raciais não deveriam existir. Aí o Lucas Pavanato vai fazer essa defesa. Já vai deixando o like, vai se inscrevendo também, porque é bem interessante para ver os outros vídeos. Eu vou trazer mais debate. Tem agora patrão contra empregado. Eu vou trazer também, tá? Então vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui agora. Um conservador contra 20 esquerdistas, tá? E olha só, cotas raciais não deveriam existir, é o próximo tema. Minha terceira afirmação é, cotas raciais não deveriam existir. E aí, deveriam ou não existir? Olha pra minha cor. Eu não sou branco, né? Eu sou considerado pardo desde a minha época lá, quando no registro de nascimento. Mas eu acho que nem pode mais agora botar pardo. Mas olha a minha cor. Não sou branco. Deveria ou não deveria existir? Eu tenho, ó, eu fui concurseiro, estudei muito, ralei muito e posso dar minha opinião daqui a pouquinho sobre mim, tá? Boa tarde, senhor Lucas Pavanato. Meu nome é Franklin Andrade. Boa. Eu quero repelir com toda a veemência que eu posso a sua argumentação. Por quê? Primeiramente, porque existem pesquisas, inclusive da Universidade de Stanford, que dizem que as cotas raciais fizeram com que houvesse mobilidade social no Estado-nação brasileiro. E a nossa legislação, da qual o senhor deveria defender, e a legislação municipal... Eu defendo o que eu quero, não o que você quer. Não, o senhor não pode. Não é o que você acha que eu deveria, defender o que eu quero. O senhor é vereador. Então, eu defendo o que eu quero. Os vereadores, eles precisam de defender o vereador legisla. Exatamente. Legisla, ou seja, então, ele modifica a lei. A mobilidade social, ela é importante para que o Estado brasileiro ele possa progredir. E a mobilidade social... Não, o senhor disse que não precisa de concordar. Cota racial. Então, vamos lá. A cota racial... Ela, segundo as pesquisas de Stanford, segundo as pesquisas da Unesp, ela diz, a voz, tá? E segundo o INEP, diz que as cotas sociais, elas fazem com que haja mobilidade social. Sociais? Social eu defendo. Eu sou contra racial só. Senhor, a mobilidade social, ela acontece quando aqueles que são vulneráveis, eles passam da vulnerabilidade para outra situação. Sim. Então, senhor Lucas... Isso eu concordo, é o que o Lucas Pavanato está tentando dizer. Existe muita confusão em relação a isso. Sobre a questão social, diretamente ligada à parte financeira, eu concordo. Até porque nós temos negros que têm uma situação aquisitiva muito boa e brancos que estão na favela também. Então, não é questão de cota, é mais uma questão diretamente ligada à parte social, obviamente poder aquisitivo, que é o que ele está tentando dizer já. Por isso que ele falou, o social eu concordo, né? Essa segregação, essa ideia de racismo está ficando muito mais enfático por conta deles mesmos. É óbvio, né? Isso tem muita influência esquerdista, mas não, todo mundo é igual em termos de capacidade intelectual também. Existe diferença social no Brasil, obviamente, e isso pode ser resolvido, até porque o governo, o Estado, né? Quando eu digo o Estado, ele bota a mão para cuidar. E pega nosso dinheiro para cuidar de todo mundo, e o dinheiro é o quê? Corrupção na veia. E aqui ele fala sobre existem esses dados. Conheço muitas mulheres que exercem cargos, na verdade, né, lá em cima, no topo da cadeia e de várias cores, por exemplo. Mas os dados que recebem menos por causa da cor... Tipo assim, quando a gente vê cargo, concurso, a gente não vê o salário menor por causa da cor da pessoa. Tem que saber também se a pessoa tem interesse em exercer determinada atividade ou capacidade para chegar até lá.
mobilidade social, o senhor está sendo no mínimo mentiroso, porque quando eu falo sobre mobilidade social e que a população negra, ela é mais de 50% do Brasil, e o senhor vem dizer que mesmo olhando para as pesquisas, dizer que as cotas o senhor é contra, mas é a favor de mobilidade social, o senhor está mentindo. Mas você não ouviu porque eu sou contra? Como é que você pode dizer se você não ouviu porque eu sou contra? Eu estou afirmando. Eu não expliquei porque eu sou contra. Não interessa a sua explicação. Interessa? Não, Lógico. Eles começam a gritar, você tá vendo? Interessa, é um Pra debate. ganhar no grito. A sua opinião e a minha tem valor aqui. Não estou falando sobre opinião. Não, é assim, você tá dando sua opinião, eu dou a minha e você escuta. Quando eu falar, você escuta. Eu não vou Quando eu falar, você escuta. Quando eu falar, você Se escuta. estiver mentindo, eu não irei escutar o senhor. Abaixa o tom, abaixa o tom e aumenta o argumento. Abaixa o tom e aumenta o argumento. Eu estou te dando gritar os não é argumentos. argumento. Eu estou Gritar dando não os é argumentos. argumento. Vamos Deixa lá. eu falar? Aquela ali no vídeo, no primeiro vídeo, falou que se fosse descer a mão nele, batia nele porque era mais forte. Posso dar meu O argumento? senhor pode falar. Posso dar meu argumento? Entretanto, deixa eu terminar. Então deixa. Não, você já falou pra caramba, é minha vez. É minha vez. Não, Ele não cala a boca mesmo não, né? Você falou pra caramba, é Pode minha falar. vez. Vamos lá. É minha vez. Eu quero rebater Pausa. os seus argumentos. Votado fora. Vamos lá. As cotas raciais, elas necessitam existir tanto quanto as cotas sociais, primeiro, por mobilização, igual nosso amigo disse. Se você pensa nisso, você pensa em ambos. Não dá para você escolher defender só uma pessoa. Pessoas brancas, elas têm vantagem na sociedade. Ah, não sou eu que estou dizendo. É você ter essa noção de entender. Ah, eu não tenho vantagem. Tá bom, mas você não é todo branco. Existem outros brancos. As cotas raciais é o que diferenciam isso. Não dá pra você colocar uma corrida e achar que todo mundo vai ganhar se uma pessoa tá saindo 10. Por que essa porcaria desse vitimismo, cara? Conheço muitas pessoas negras capacitadas que já passaram diversos concursos, já estudaram, exercem cargos. Ah, mas aí ele é pobre, coitado da periferia. Pô, eu também fui pobre, conheço várias pessoas muito pobres que saíram da favela, estudaram e mudaram de vida, né? Então, assim, até mesmo com as condições que a gente encontra hoje, o argumento aqui seria social, não é cor. Eu não acho isso. Mas eu não te perguntei. Já vou falar logo aqui. O que acontece? Se você considerar que pessoa, independente da cor, ela não tem acesso à educação e ela precisa de uma cota, porque de fato ela não consegue competir depois, obviamente, né, com pessoas que vai na Universidade Federal e tem pai para poder pagar curso e tudo mais, mas a pessoa não consegue por causa da situação aquisitiva, vamos botar aqui, desde a sua infância, não tem acesso a uma educação decente, tem dificuldade por conta da renda da família, aí tudo bem, eu não estou falando da cor, pode ser branco, amarelo, preto, azul, verde, amarelo, roxo, não importa. Agora, eu sou negro, tenho cota. Quantos casos a gente vê de pessoas que têm uma situação aquisitiva muito boa, negra, como eu já falei, vai lá e consegue ter uma boa educação durante a adolescência, vai lá e passa na universidade, mas o branco que está lá se matando, estudando, aí ele é branco, ele não tem acesso à cota. Isso é segregar as pessoas. Mas eu tô falando. Mas aí não tem como você colocar uma corrida e achar que a pessoa vai ganhar porque ela vai sair Eu 10 não metros acho. na frente. Não, você acha que você disse que Não, não acho. Você disse que não tem que ter cotas Eu não raciais. acho. Então temos cota racial. Eu acho que não tem que ter cota racial, mas eu tenho outra solução. pro Mas problema. aí não tem outra solução. O Tem, nosso não, debate tem sim, é sobre não é, isso. não é só o que você pensa. O debate é Mas sobre olha, isso, eu vou não tem explicar, outra já solução. respondendo, inclusive, o cara que falou que fugiu pra não ouvir o argumento, porque gritar no argumento, né? Gritar é fugir do debate. Mas você tá elevando a voz? Gritar no argumento, eu não tô gritando. Eu tô falando entendi. alto. Meu tom de voz é assim, se o tom de voz é baixo, o problema é seu. Ah, entendi. Se é branco é tom alto, se é negro é gritar. Agora a questão é a seguinte. Ó. A questão é a seguinte. Essa galera... Por que esses caras têm esse vitimismo, né? Ai, se você é branco, você... Ai, se for negro, coitado. A cota racial, ela tem um problema que ela carrega que é muito complexo, que é a questão da discriminação. Por quê? Porque quando você estabelece as cotas raciais, você vai ter que julgar Eles são se a debochados, pessoa né? é negra ou não é negra. E para isso existem tribunais que julgam, literalmente. Tribunais de pessoas brancas. Tribunais que julgam se a pessoa é negra ou não é negra. Elas vão saber. Tribunais de pessoas elas brancas, vão é isso que avaliar, você quer deixa eu dizer. terminar. Mas você... É muito falho esse fenótipo, tá? Eu fui fazer inscrição em um concurso em 2020, 21, foi 21. E eu fiquei pensando se eu entraria, botaria meu nome, né, me inscreveria na cota. E eu não quis fazer isso. Primeiro que para mim não faria diferença, eu estava estudando para poder passar. Segundo que eu comecei a analisar e por fenótipo, por exemplo, eles podem reconhecer e olhar para o meu fenótipo, né? Tudo bem que eu tô com um pouco de luz aqui, mas é só você olhar no meu Instagram que você vai ver a minha cor. E eles poderiam não me considerar negro por causa do fenótipo, né? Tem pessoas que fraudam, tem pessoas que não precisam e vai na cota. E nem é vantajoso, tá? Nem é vantajoso.
Tem que Não, para a pessoa entrar numa Quem tá faculdade, estudando pra passou passar não precisa disso. Você vai ter que ser avaliado para julgar se você Por é pessoas realmente negro. brancas. E sabe o que já aconteceu? Aconteceram... Afirma deixa isso. eu terminar. São pessoas Deixa eu brancas que terminar, fazem esse querido. tribunal. Querido, Você não, deixa eu terminar. não, você não pode deixa eu falar terminar. só Eu metade vou da terminar. informação, senão é falaciosa. Existem casos que aconteceram, inclusive, de pessoas que foram submetidas a esses tribunais, pessoas gêmeas, tá? Uma pessoa foi considerada negra e outra não. Pessoas que já foram humilhadas diante desses tribunais. Ao mesmo tempo, Então você tá vocês dizendo que argumentam... gêmeos têm que nascer da mesma cor? Ao mesmo tempo... Meu Deus, esse rapaz aí, no primeiro vídeo, vocês têm que ver o primeiro vídeo. Caraca, esses caras não raciocinam, não. Olha, então você tá falando que gêmeos tem que ter a mesma cor? Ele tá falando de casos de gêmeos idênticos, né? O cabeção. se for univitelino, geralmente é. E era? Ao mesmo tempo, a questão que eu estou colocando aqui é a seguinte: vocês mesmos dizem que a maior parte das pessoas em situação de vulnerabilidade, por conta das nossas raízes históricas, isso é bem verdade, Não é eu que elas digo, são são pessoas... dados. Isso, é verdade. Você tem razão. Elas são negras. A maior parte das pessoas são negras. Então, se nós aplicássemos de uma forma tem noção ampla... que negros e pardos Deixa eu estão no terminar. mesmo- Cara, os caras não Deixa eu deixam, terminar. que saco, velho. Se nós aplicarmos as cotas sociais, tendo em vista que a grande maioria das pessoas que estão em situação de vulnerabilidade são pretas e pardas, nós já vamos abarcar essas pessoas, só que sem o malefício de ter que julgar quem é preto e quem não é. Isso. Sem o racismo de ter que avaliar uma pessoa e discriminar ela pela cor da pele. Mas o racismo- É essa a diferença fundamental. Eu defendo um método que inclui tanto negros quanto brancos, mas principalmente negros, porque eles estão nas camadas mais baixas da sociedade, mas sem o malefício do tribunal racial, sem o malefício de constranger uma pessoa negra simplesmente pela cor Mas da pele. aí- Essa é a diferença. Calma, você gritou. E onde isso, mas eu deixa eu falar, pode falar. Ah, Fala aí. beleza, então. Eu não vou gritar e sair correndo daqui gritou pra de- depois não ter que ouvir argumento. É, porque você não pode. Porque eu sei, eu não tenho medo. Eu enfrento. É que, Eu na enfrento. verdade, você não, se você soubesse, você Eu não colava. enfrento. Eu não preciso colar. Se você soubesse, você não colava. Ele tá com os dados, argumentos pra poder contestar, e os caras nem raciocinam, mano. A maioria dos esquerdistas que eu vejo essa galera defender, realmente falta muito intelecto mesmo. Eu não vou ficar falando aqui, mas pelo amor de Deus, você precisa colar, eu não, sou muito inteligente. O que ele falou até agora? Eu tô Você falando não o que eu sei. Quantos dados você citou aí, hein? Tô Você vendo quer- aqui muitos você quer que eu argumentos. fale Você só vários? passou vergonha, cara. Você só passou vergonha. Só passou vergonha. Lógico. Escrever no Esse cara papel só passou de vergonha. velha Passou vergonha. pra passar a ser inteligente não é Tá passar escrito vergonha. aqui gametas, só pra eu lembrar que eu tinha que falar dos gametas. Entendi. Primeira coisa, não faz nem sentido sua ideia do Pausa, porque Foi social. votado. Pronto. Ih, lá vem, esse maluco também no Então, outro vídeo. responde pra mim uma pergunta. Qual é a sua cor? Ah, Qual é a sua cor? Porque Você é isso branco. importa. Isso pra mim não importa. Por que cota racial? Isso pra mim não importa. A cota racial Isso pra mim não existe importa. porque pessoas brancas exploraram pessoas pretas. Ah. A Isso pra mim não cota importa. racial é uma Eu explorei pessoas compensação. pretas? Não interessa, seus Eu explorei? antepassados Mas o que que eu exploraram. tenho a ver com Seus meu Você não é antepassado? vereador, Sim, seus você tem que ouvir as antepassados. pessoas a Antepassados. falar antes de que responder. tem a ver com meu É antepassado? educação, né, vereador? Você tá falando, a eu gente tô tem que respondendo. ouvir pra depois Você tá argumentar. falando, eu tô Você não argumentando. ganha o debate debatendo Você em tá cima. falando e Você eu tô ouve a argumentando. pessoa pra tentar Tô entender o que a ouvindo e pessoa tô tá passando respondendo. pra você. Quando você Você me ouve fez uma já pergunta, eu respondi. respondendo, Mas vou você me falar pra perguntou. câmera também. Você me Vou perguntou, responder você é uma pra pessoa câmera, branca? gente, Eu porque ele respondi. só responde olhando Que pra isso pra mim câmera. não importa. Vou fazer igual ele pra ver se o show Você não me empata aqui. perguntou? olha só Vamos ver como quem é eles são, cara. Tipo assim. Seus antepassados aqui, porra. mais palhaço. Você não perguntou? Você É não isso, perguntou se eu acabou sou, seu- sou branca? Palmas. Olha lá. Aí, ó. Olha só que coisa ridícula, cara. Vocês viram, o argumento dele foi muito forte, gente. Os caras são muito ridículos, velho. Bom, primeiro que eu queria falar pra você que é o seguinte, a definição, aquilo que você considera negro ou não, não importa pra lei. O que importa pra lei é o seguinte, se a pessoa ela é vítima do acúmulo histórico de preconceito e de problemas que foram gerados em 2000 anos, né? E, 2000 de anos. humanidade e nos últimos 500 anos de Brasil, porque na verdade escravidão é o expediente da exploração do homem pelo homem. Isso no Sim, Brasil, verdade. no nosso continente, isso foi gerado por conta da cor da pele e por conta da sua etnia. Infelizmente, Com né? os indígenas e com os negros que vieram da África nos quilombos, né? Então você tem os Sim, quilombolas, verdade. tem várias etnias que vieram. Verdade. Eu sou filho de mãe Ele tá trazendo esse argumento, tá melhor do que o outro que tentou gritar, achar que tava falando muito, só repetir a mesma coisa. europeia, Mas assim- descendente europeu, com pai negro, descendente de escravos, né? Uhum. Então eu queria falar pra você que eu primeiro fiquei Brasil receoso é de entrar todo no mundo debate pra miscigenado. falar sobre isso, porque eu não me considero negro fenótipo, mas sim eu sou um negro biótipo, porque eu tenho biologia tanto de negro quanto de branco. Então eu sou mestiço, Excelente. certo? Então eu queria dizer pra você o seguinte, a cota, ela existe. Ele falou o que eu falei sobre o concurso. Que ele não se considera, no caso aqui, de fenótipo.
E, de repente, até no fenótipo, se chegar lá, se reconhecerem meu nariz, alguma coisa, falar que eu não sou, eu me inscrevo na cota, de repente sendo pardo, né? Porque pardo e negro também entrariam na cota, não me colocam. Falei, eu não vou depender disso, não. É muito... Procurem isso, que isso aí dá muito problema. Pessoas que precisam mesmo são retiradas. E ela foi votada assim pelo presidente Lula no seu segundo mandato e depois sancionado o final dele, para que você possa ter uma reparação histórica dessa injustiça. Então, assim, esse acúmulo causou com que pessoas tivessem perdido e suas gerações posteriores fossem vítimas dessa perca. Assim como pessoas tivessem ganhado e gerações futuras serem herdeiras dessa condição. E nós, como nação, somos responsáveis por toda a dívida. Nós somos solidariamente responsáveis pelo país que nós temos. Quem que tem que pagar a reparação? Todos nós temos que pagar. Todos nós? Todos nós temos que pagar. A Mesmo quem não nossa fez nada. sociedade tem que pagar. Então, uma pessoa, Claro que sim. uma pessoa que não causou um malefício, ela tem que pagar por um malefício que ela não Eu não causou. estou falando da pessoa, eu estou falando da sociedade. Agora, você vai dar benefício em detrimento de outra que poderia, de fato, necessitar. Por exemplo, uma pessoa branca. O que ele está falando? Que, como sociedade, solidariamente, todo mundo tem que pagar. Imagina você que está me vendo aí agora, você é uma pessoa branca, você não tem a situação aquisitiva muito boa, não consegue estudar, mas você se esforça muito para poder passar em um concurso. Aí vem alguém que, na verdade, pega uma cota e pega a sua vaga que estudou. E mesmo que ela seja negra e tenha uma situação aquisitiva melhor do que você, para estudo, mas você está pagando o preço pelos seus antepassados. Não faz sentido, pô. Antepassado errou. Mas o indivíduo personificando importa. um debate Você que é de está nação. coletivizando Então, você é um parlamentar, indivíduo que não tem você como é um ser parlamentar coletivizado. pequeno nesse sentido, porque você Você representa tá a sua opinião e não de coletivizando. eleitorado. Você representa outras pessoas, meu irmão. Você não representa o seu pensamento. O meu eleitor acha que o seu Você foi argumento eleito por alguém. horrível. Você foi eleito por alguém. Só esse fato já significa que você representa uma massa. Você representa o coletivo. Representa Como é que representa não importa? indivíduos que você é concordam responsável comigo. pelo que você faz e pelo que Não, você eles não tem são também. amorfos no meio de uma O que você massa, tem é que é o que privilégio, vocês rapaz. marxistas Você pensam. tem que entender que privilégio existe. Você é exemplo do privilégio. E daí? Entendeu? E tem pessoas que são daí? exemplo da exploração. E daí? E as pessoas merecem respeito, E elas daí? merecem dignidade. O que isso muda? Elas têm que ter reparação. Por exemplo, Em qual vou dizer o que muda, aspecto? vou dizer o que Em muda. qual Vou aspecto? dizer o que muda. Foi Isso depois prova da- que foi o Tribunal depois das- Racial Eles não é começam a errado. acelerar e Depois das gritar. cotas Eles não deixam mais você privilegiadas, falar. a preta Isso nesse prova país, por em exemplo. qual Isso é que aspecto- muda. em Isso é que qual muda na aspecto realidade. a cota Isso social muda na resolveria do mesmo realidade. jeito. Ela veio A cota trazer vários social benefícios resolveria do para mesmo jeito. pessoas. A cota social resolveria do mesmo A jeito. cota social, ela tá A atrelada à cota social resolveria do mesmo jeito. O país preto é pobre. A cota Você não social... entendeu ainda que Vocês a já viram que matemática tá tendo Então, agora você acha cota? Vai certo ter uma- cota para pessoa trans, cota para negro, cota e cota. No final das contas, eu, por exemplo, se eu tentar, eu não vou ter cota. pessoa ser julgada pela cor da pele. Absurdo, cara. Você representa... Você é a favor Sempre das querendo vitimizar, tentar dar um jeitinho, dar privilégio para uma minoria. Por que não coloca todo mundo no mesmo balaio? Tipo, vamos dar mais educação para todo mundo, vamos dar, como eu falei no vídeo anterior, vamos dar mais educação, mais recurso, melhorar a economia para que todo mundo tenha uma vida próspera e parar com esse detalhe de ficar segregando. Porque para mim isso aqui segrega muito, tá? pessoas Você medirem o representa base de eleitorado uma de uma pessoa, cidade que é das avaliarem o mais tom de pele. racistas Você é a do favor país, disso? cara. Nós temos uma polícia Responde. que mais mata Por preto que no você não país. responde minha A polícia pergunta? que você apoia. Responde minha Essa pergunta. polícia que você Responde acha a minha que mata bandido. pergunta. Você disse Por aqui, que você não só responde a não minha cometer pergunta? crime que não morre. Vocês ouviram ele falar Porque... isso? Então, Sim. e essa polícia Sim. mata preto, rapaz. Mata criminoso. Entendeu? E criminoso, preto, e criminoso olha tem que só. ser punido. Tem cor. É. Acabamos de ouvir. Criminoso tem que ser Criminoso punido. tem Branco cor. ou preto, se cometer o crime, tem que ser bom. punido. Olha lá, Tá bom, ó, cara? ele É falou isso. assim, essa política mata preto. Mata todo mundo. Pessoas que são pobres, brancas, loura, amarela, verde. Se tiver uma política, e ainda mais com essa corrupção que a gente tem, todo mundo morre em fila de hospital, independente da cor. Independente da cor. Tá? A cor do sangue ela é igual pra todo mundo. E aí ele tentou falar, mas aí todo mundo, não, só o preto que morre. Cara, É isso que serve a lei. O Carandiru é um É exemplo. pra isso que serve a lei. Mas se Você reagir conhece com a história polícia, do dá uma Carandiru, tiro. aquele condomínio de luxo onde só morava branquelo, que os caras entraram e mataram geral lá? Você lembra disso? O que Porque tem a história é ver diferente isso pra com mim, cota? cara. O que isso não tem a é ver com tá vendo? cota? Como você A confunde questão verdade com princípio. No seu princípio. Responde uma no pergunta seu minha. princípio, a Você é polícia capaz de boa responder uma pergunta e ou os você é negros são incapaz? bandidos, né? Você é capaz de Agora, responder uma na pergunta, verdade, você não o tem racismo capacidade Mas ninguém cognitiva. grita. E você é a continuação Você disso. tem capacidade cognitiva para Pode responder lá. uma pergunta? Acho que eu tenho, vamos Então, lá. ponto. Vou fazer a pergunta. A pergunta é a seguinte: você entende que o tribunal racial, você julgar a pessoa pela cor da pele, Não dá pra responder, cara. olha lá, olha só. Eles devem ter se juntado pra fazer uma estratégiazinha, vocês viram? Ele começou a gritar, ele levanta a bandeira vermelha pra ele poder sair ganhando. Saiu ganhando no grito, né? No grito. Traz um café pra ele que ele tá tremendo. Branca privilegiada para branco privilegiado. Branca privilegiada para branco privilegiado. Professora de uma massa periférica.
branca privilegiada, de mãe de um aluno da USP que quase não tinha negros há 7 anos atrás. Que os privilegiados, estudando em vários colégios de elite, conseguem entrar numa escola pública. Conseguem... Cara, e por que o governo que pega nosso dinheiro não dá uma educação decente, então, para todo mundo? Vai cobrar do governo dar uma educação, porque não deveria ter escola particular, porque a gente já paga muito imposto. Deveria ser uma escola única, positiva, boa, com uma educação de qualidade para todo mundo. Agora, o privilegiado... Detalhe, existem programas até interessantes de escolas particulares que poderiam arrecadar o dinheiro do governo, paga o imposto para poder dar vaga para todo mundo. Não teria escola pública. Mas se você vai lá e estuda muito, você consegue. Você consegue estudando numa escola pública ou estudando naquele colégio top e fazendo Conheço aquele vários que já cursinho estudaram em colégio maravilhoso. público, inclusive então, eu. Assim, historicamente, você... Não vou falar senhor, porque eu sou bem mais velha que você tem a idade do meu filho. Você falou que... Mas não é minha culpa, então não fui eu que fiz. Se a pessoa é mais nova do que eu ou mais velha, em determinado ambiente, ela poderia chamar ele de senhor, mas ela não quis. Só para dar um toquinho, você tem idade para ser meu filho. Sim. Questão só de respeito. Como eu faço assim? isso em O qualquer filho não lugar. paga pelo pecado do pai. Você tem uma reparação histórica que nós... Não, eu não sou responsável. Eu não cometi nada. Então, mas Não sou. os brancos como Os nós... brancos, nós brancos temos do passado, que culpa. não sou- Porque, olha só, velho. Sou eu? Não, os do Então, presente pronto. Então eu não também, cometi. os do presente Beleza, também. Teve um caso, tem um vídeo de uma mulher branca, beijando os pés de vários negros, e os caras curtindo com a cara dela em outro país, porque ela tava pedindo desculpa pra eles pelos antepassados. Eu não. Que inclusive... Eu não acho quer- certo uma pessoa quer pagar uma ter dívida que ela não fez. Quer ter essa separação. Não é certo uma pessoa pagar uma dívida que ela não fez. A cota não é que a pessoa não vai conseguir. É uma reparação. Você acha que então a gente a cota tem que existir para combater o privilégio? É isso? A cota tem que existir para ter essa reparação histórica. Com Uma relação pessoa aos que privilégios. mora- Reparação uma pessoa que histórica. É com relação aos privilégios. Sim, Tá. porque nós Então, temos deixa eu te fazer uma privilégios. pergunta. Deixa eu te fazer uma Nós pergunta. sempre Cara, isso é tivemos Deixa eu te fazer uma privilégios. pergunta. Quem tem, por exemplo, uma criança na periferia, uma criança negra, mas que dentro da casa dela ela tem o que comer, tem uma vida minimamente estável, e uma criança branca na periferia, mas que ela não tem comida em casa e sofre abusos recorrentes dos pais. Qual dessas crianças tem maior capacidade de estudar dentro da escola? Não é isso. Responde a pergunta. Se as Responde. duas Isso, estão na mesma uma criança escola, abusada e sem comer e uma criança negra e comendo. Se as duas estão na mesma É. escola, o ensino vai ser o Por que mesmo que, pras por que, que duas. nós não temos cota para criança que sofreu abuso? Caralho. Você foi votar. Ah, esses caras são muito chatos, mano. Que galera burrinha. É ridículo isso. Ele deu o argumento seguinte: uma criança branca com deficiência, né, sendo abusada pelos pais, não tem dinheiro, não consegue estudar. Uma outra criança negra que já tem condições de estudar. Ela falou: mas se estiver na mesma escola, o ensino é o mesmo. E se fosse a criança sofrendo abuso, aí se ela fosse negra, ia ser uma coitada, mas a branca não. É tudo igual. Mais uma fuga. Que bizarro, mano. Que bizarro. Vereador, Boa, vou continuar na pergunta então. Responde pra mim essa pergunta. Por que que uma... eu só vim aqui pra poder... Tá, não, mas responde minha perguntar isso pergunta pra primeiro. poder- Primeiro Não. responde minha pergunta. Não, mas eu vou fazer. Por que uma criança que sofre abuso numa escola, dentro dos abuso dos pais, que não tem o que comer em casa, branca, e uma criança negra que muitas vezes tem o que comer dentro de casa e consegue ter uma vida minimamente estável dentro de casa. Quem tem menos condições de estudar dentro da escola? Quem vai ter mais problemas? Isso, toda ideia que você falou, isso existe na sua Responde. cabeça, tá? Não, eu tô fazendo... Não, eu tô... Toda essa ideia só existe na sua cabeça. Ué, não tem criança que é branca também que tá na favela, que não tem acesso a comida, a estudo, não? Só criança negra agora? Meu Deus do Tô céu. dando um exemplo. Acontece, não tem branco pobre? Não tem branco que sofre abuso? É só negro que sofre abuso? Só. É só? Só. Ah, é só? Mas, vereador... Ah, beleza. Vereador, Porque eu se a gente for ver privilégio queria- e desprivilégio, eu só queria- então a gente vai ter que ter cota pra tudo. Tem que ter cota pra quem sofre abuso, Vereador. tem que ter cota pra quem não tem o que comer dentro de casa. Por que somente um critério é usado para estabelecer cota? Agora, o social, a cota social que eu propus, ela engloba todos. Ela resolve o problema de todos. E ela é mais justa, equânime e não discrimina as pessoas por meio de um tribunal racial. Tá. Vereador, eu queria entender... Tem que ter só uma.
o porquê que toda vez que vem uma mulher aqui na sua frente, você age de forma tão rude e agora tinha uma mulher que é professora e você manteve a mesma postura, sem educação nenhuma. Esse é o seu argumento? Você, Esse é o argumento? como um político, um servidor público. Lembra que eu falei sobre desmoralizar nos outros vídeos também? Tá ali pra debater. Ele tá falando que todo mundo... Os homens gritaram, levantaram a voz lá em cima e ele ficou ali discutindo. Agora, por que quando vem uma mulher aqui você trata elas mal? Que absurdo, velho. Que ridículo. Cara, tá me dando... Trata tão mal. Eu não queria ver Quem esse ofende? vídeo. Mandaram, olha só. As pessoas- Mandaram esse vídeo e pediram pra comentar. Tipo assim... Quem ofende? As mulheres que teve Qual aqui. ofensa eu proferi? Você é rude. Ah, você ser é rude? grosseiro. O que é ser rude? Você defende o aborto. Não defendo Não, aborto, graças é- a Deus. Eu não sou N- assassino. Defende a vida. Mas os negros Defendo a não vida. podem estudar, não pode ter. E aí? Pode, tem que estudar, por isso a cota social. Eu defendo a vida. Aí nasceu ali a menina. Seus argumentos nasceu, estão fracos. Nasceu a Aí você pessoa precisa falar que eu trans. sou rude. Aí a pessoa Eu acho trans que é não vai isso. poder usar o banheiro. Defende a vida. Que vida é essa? Eu acho que como seus argumentos são fracos, você precisa acusar de que eu sou rude. Que ridículo, cara. Ridículo. Voltei! Como é que você tá? Pá, tudo bem? Ah, eu tô ótimo. Eu tô só um pouco assustado com todas as coisas que você tá falando, mas eu queria te perguntar uma coisa. Você fez... É ruim ter Você divergência, né? você fez, pelo menos assim, né? Você fez alguma universidade, faculdade? Eu, sim, fiz administração. Aonde? Foi na AMB Morumbi. Ah, legal. Eu já fiz mais de 5 universidades públicas e eu sou a Parabéns. primeira pessoa na minha família a fazer isso. Parabéns. Mérito. Não, 5 universidades públicas. Sério mesmo? Ele fala... na verdade não, foi Mérito. política pública mesmo. Ah, foi política? Foi política Beleza. pública. Foi política pública. E eu queria só... porque Mérito. Você não teve que estudar, não? Pra passar? Tive que estudar. Mérito, parabéns. Não, Ó, tive que meritocracia. estudar. Não é assim que funciona. Ah, entendi. Porque no final das contas, Ah. no Enem, eu não tinha uma nota suficiente pra passar Aí foi sem na as cota social? cotas. No caso, social? não, foi racial mesmo. Racial. Foi. Bom. E eu queria te dizer uma coisa, para além de eu ser a primeira pessoa da minha família a se formar, quando eu entrei numa cota racial, social, eu fui muito bem. Meu desenvolvimento, minha desenvoltura foi Parabéns. muito melhor Mérito. do que aquelas pessoas que não entraram. Parabéns. Pelo seu argumento, eu não poderia entrar numa Não, universidade pelo meu pública. argumento, você entraria pela cota social. Não entraria. Não, porque você tinha Sabe condição por quê? financeira Quantas boa? etnias Você existem no tinha uma Brasil? condição financeira boa? Não tinha. Então você Quantas entraria pela cota etnias, social, quantas etnias Então pronto, você entraria pela quantas cota etnias social, no Brasil seu argumento existem foi hoje? Quantas etnias existem no Caramba. Brasil? Não sei. Então, como Acesso não à importa, cota, não- quem não tem condições de pagar, seja branco, preto, amarelo, roxo, lilás, fluorescente, não importa, é isso que ele está tentando falar. E eu também concordo com isso, olha a minha cor, eu acho isso ridículo, tá? Não gosto. Porque tem pessoas, por exemplo, que precisam mesmo, pode ser uma lourinha de olho azul que nasceu aqui no Brasil, sei lá o que é, não tem condições, aí ela não pode entrar, tem uma cota destinada a ela porque ela não teve um acesso a um estudo de qualidade, aí vem o moreninho, bonitinho, que tá com o filhinho de papai que o pai estudou pra caramba, deu uma condição boa pra ele vai pegar a cota. Foi o que ele falou. Você teve condições, você tinha dinheiro, então você entra na cota social, não precisa ser cota negra. Secundária. se não te importa... Eu não discrimino as pessoas pela cor da pele, eu não sou racista. Ok. Se não te importa, Lucas, eu quero saber de você muito objetivamente. Porque antes da lei de cotas, mais de 80% das pessoas dentro das universidades públicas brasileiras eram brancas. Se a cor da pele não te importa, se o ser racial não te importa, por que mais de 80%... Não, eu não disse... Por que mais de 80% Quando eu digo que não das... me importa, eu não digo que não é uma questão sociológica. Eu estou dizendo que, pra mim, a cor de uma pessoa tanto faz para a forma que eu vou lidar com ela. Eu não sou racista. Isso não importa para mim. Mas, é isso que eu tô falando. Eu não tô Lucas, dizendo que socialmente não tem relevância. Você não me respondeu. Hum. Você não acha grave? Você não acha que é uma evidência de inclusão? Porque você está falando aqui de uma política... Eu não estou dizendo que não inclui. Eu estou dizendo que a inclusão é feita com má qualidade. A cota social, ela inclui da mesma forma e sem discriminar. Sem fazer com Isso que não faz pessoas sentido. passem por constrangimento. Não Não faz- Ele está falando que antigamente, antes da lei, não tinha muita gente negra. Tudo bem. Digamos que não tinha muita gente negra e as pessoas começaram a ter mais alunos negros. Isso não quer dizer que resolveu o problema dando oportunidade para quem precisa. De repente, teve um pouco mais de negro, tudo bem, acabou acessando mais a universidade, mas uma cota social ajudaria pessoas que são vulneráveis independente da cor.
É o que eu concordo, todo mundo é igual, não tem que separar por cor, todo mundo é igual. É certo o tribunal racial? Num país que malmente... É certo o tribunal racial? Uma pessoa julgar se você é preto ou não? É ótimo, porque eu tava ali na Câmara fazendo, ó, tribunal racial. É certo? Tribunal racial. Primeiro se chama banca de hétero de identificação. Tribunal racial. É um nomezinho bonito que vocês usam. Eu já fiz parte. É certo? Hã? É certo você ficar julgando? É uma etapa extremamente necessária dentro da política de exatamente, por isso que eu sou contra, porque eu não quero que isso aconteça. Porque pra Quando eu mim fui isso ver, eu pode ser achei um extremamente absurdo. constrangedor. Falei, cara, e se o cara chegar lá e falar que eu não sou negro? Com a minha cor aqui. Eu tô na minha certidão de nascimento pardo. Se ele falar que eu não sou. Imagina, se chega assim, deixa eu ver se você é negro. Você é negro. Não, você não é negro. Tem pessoas que são negras de verdade e já foram recusadas. Olha que absurdo. É só vocês procurarem isso aí no YouTube. É humilhar uma pessoa pela cor da pele. Já foi pra mim. Humilha. Já foi pra mim, foi porque eu sou uma constrangedor pessoa... pra você? Foi constrangedor pra você? Mas dentro da política racial existe então um até pra momento... você foi, e mesmo assim você acha que tá ok? Claro que sim, sabe por quê? sim. Porque eu, como avaliador... Você poderia ter entrado por cota social e entrou por racial. Eu, como avaliador... Você provou meu ponto. Eu, como avaliador de políticas públicas... Obrigado. Eu como avaliador de uma banca de hétero de identificação, te digo muito tranquilamente, Lucas, que essa etapa ela é extremamente necessária, porque ela não é sobre um tribunal racial. É um tribunal racial. Não é, amor. É um tribunal racial. É um tribunal que julga a cor da pele. É o quê? Não é cor da pele, são traços fenótipos. Exato. Pior ainda. Você julga vai medir, vai ver o tamanho. Não. Vai ver o quê? Fenótipo é Tamanho do meio crânio? complicado. Como é que é? Que tipo de Não, racismo meu é? amor, não. Que tipo de racismo é? Eu tô biológico. Que tipo de Eu tô racismo Lucas é? Pavanato. A questão... Eu tô Lucas Pavanato. A questão Olha lá. é a seguinte, Olha lá. você entraria por cota social. Olha que coisa bizarra. Você entraria por cota social. Você prova o meu ponto. Olha, cara, esses caras são muito bizarros. Você né? entraria por cota social, você provou meu ponto. Você provou. Você provou. Eu Mas não cota tinha social nota. é pra quem não tem nota. Eu não tinha nota. Cota social é pra quem não tem nota. Ramon, vamos lá. Cota social é pra quem não tem nota, você entraria. Tá, como tu trouxe o caso hipotético, eu vou trazer aqui o caso real, que de que cota social já existe. Concordo, só tem que ampliar. Que sou eu. Não, agora eu tô falando, Pronto. por favor. Eu Sou também. eu fiz essa universidade por cota social, pelo ProUni, na primeira leva do ProUni. Foi o único jeito de eu conseguir fazer, porque a minha família não tinha dinheiro para pagar cursinho, todas essas coisas. Não preciso das tuas palmas. Eu já recebi Mas meu eu diploma. faço se eu quiser, não é gentileza mesmo. E também a favor da cota racial, porque a minha melhor amiga é negra e ela fez cursinho e ela tentou, só que os brancos que fazem faculdade, que fazem escola particular, cursinho particular, conseguiam entrar e ela não, e ela conseguiu entrar por cotas raciais. A minha sobrinha, que também é negra, entrou agora na faculdade de biomedicina por também cotas sociais. Então, dá para as duas coisas existir. Tu não precisa eliminar as cotas Mas sociais. eu quero eliminar uma. E ampliar outra. Porque E eu eu acho que a não outra é mais quero. justa. E eu não quero. Eu acho que julgar uma pessoa pela cor da pele em um tribunal não é certo. Não é. É porque tem pessoas que se autodenominam negras, como elas não são como... Ou seja, ela é branca, não tinha dinheiro e entrou pela cota social. Show. Se a pessoa for negra, também não tem acesso, cota social, pode... É isso aí. O prefeito Tem de que Porto dar Alegre acesso, se sim, autodenominou concordo. negro. E E ele não é. E por que E outros alguém tem que setores da julgar. sociedade que também não têm privilégios, que também sofrem preconceito... qual setor por da que que eles sociedade não tem pri- privilégios? Por que eles não são? Qual Por que eles setor não são da incluídos na sociedade não cota? tem Eu já citei privilégios? aqui um exemplo, uma Qual criança que setor da sofre sociedade não abusos, tem privilégios? uma criança que não tem o Não, que eu não comer, quero por que não tem uma hipotético. cota específica para ela? Quarta afirmação. Agora vai ter um outro tema. Hoje o feminismo é inútil. E a gente vai continuar no próximo vídeo. Mas olha só, essa questão de cota, eu já estudei bastante, nunca peguei nada de cota. Na verdade, eu fui tentar um concurso que quando eu fui fazer inscrição, para você que nunca fez, você vai fazer inscrição, pergunta se você quer ir por cota ou não, e lá tem toda a lei para poder te falar que depois você vai passar por uma mesa avaliadora para saber se você tem os fenótipos lá. E eu falei, cara, eu fiz uns cálculos pela quantidade, né? Falei, eu não sei se é vantagem, até porque eu estava estudando para poder passar, então eu queria pegar as vagas, né? Já passar logo de cara. E aí eu acabei não me inscrevendo porque ficou nesse detalhe de fenótipo. Comecei a ver pessoas que já tentaram burlar isso aí, se passar como negras, e já pessoas que entraram que não eram negras, outros que eram negras foram cancelados do concurso. Enfim, a minha opinião é, se não tem acesso a uma educação que deveria ter, a culpa é do Estado, porque eles arrecadam trilhões do nosso dinheiro, a gente trabalha, paga imposto para ter uma educação decente, e ainda assim as pessoas não têm acesso à educação. É esse o maior problema de todos. E aí,
Por conta disso, você tem que dar cota na universidade, porque já vem de uma educação lixo que o governo entrega para você mesmo com dinheiro, que deveria te dar uma educação de primeira linha e não faz. E aí depois tem que te dar uma cota para te dar um empurrão na universidade, que ainda assim também não é um ensino tão bom. Hoje em dia não é tão bom, muito embora a gente tem alguns institutos federais que na verdade são uma base muito boa e parte de pesquisa científica, técnica e formam na verdade bons profissionais, ainda assim não tem para todo mundo. E aí, o que acontece? Cota para negro, cota para trans, cota para gay, cota. Tem que parar, para mim, a minha opinião é que tem que parar de segregar, tá? Não tem problema nenhum com nenhuma cor, todo mundo para mim é igual, todo mundo tem capacidade e a culpa sim é do Estado por não dar uma educação decente. E na hora de segregar eles são os primeiros. Então tem que ter condições melhores para todo mundo. Eu mesmo já passei por isso, não quis, não vejo necessidade, tá? E olha bem a minha cor aqui. Mas se você chegar na mesa lá para avaliação do seu fenótipo, você pode ser descartado. Uma cota social, né, para quem não tem, para quem consegue provar que não tem condições de arcar com o estudo e vem de uma infância, uma adolescência com falta de recurso, falta de apoio, principalmente do Estado, que não tinha condições financeiras, essa pessoa tem que ter direito sim, é a minha opinião, né? E é óbvio, né? Enfim, deixa a sua opinião aí para ver o que você tá achando disso aqui. Particularmente é bem cansativo isso daqui, pediram para eu comentar, vou comentar esse outro aqui sobre o feminismo. Dá uma olhada nas partes anteriores que eu acho que você vai gostar. Se inscreva no canal, deixa o like também, deixa seu comentário aí se você concorda com cota ou não. Cota racial ou cota social.